eu vou te contar a história da mulher apontada como a primeira serial killer. Uma mulher francesa, marquesa. Então vai lá, pega seu cafezinho que está estreando um quadro novo aqui no canal. Les Enquêtes do Cafezinho Francês. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e hoje a gente está estreando aqui um quadro novo, Les Enquêtes do Cafezinho Francês, onde eu vou trazer para vocês histórias sobre true crimes, ou seja, crimes reais, crimes da história, mistérios, lendas urbanas, casos não resolvidos, enfim. Eu sempre quis trazer esse tipo de conteúdo no canal, mas de maneira muito informativa, sem sensacionalismo, mas você é sensível a esse tipo de conteúdo, então eu sugiro que você não assista esse vídeo e vá assistir outros vídeos do canal. Já tem um monte de vídeos por aqui, então você pode maratonar e eu tenho certeza que você vai adorar. E se você chegou por aqui agora, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Então agora bora pro caso. Hoje eu vou te contar um caso escandaloso que aconteceu no século XVII e que ficou conhecido como L'Affaire des Poisons, o caso dos venenos. Uma série de crimes e envenenamentos em séries cometido pela Marquesa de Brinvilliers. Uma mulher poderosa, bonita, rica, que foi apontada como a primeira serial killer feminina da história. Ela nasceu em 22 de julho de 1630 como Marie-Madeleine Marguerite de Aubray. É a filha mais velha de 5 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Seu pai, Antoine Dreux de Aubray, era tenente civil de Paris e sua família era uma família decente, nobre, de muito dinheiro e, por ser militar, ele era muito influente na cidade. Ela tem uma infância bem tranquila e amorosa até os seus 7 anos, quando subitamente sua mãe morre, dando à luz ao seu irmão. É nessa mesma época, aos 7 anos, que a sua vida vai mudar drasticamente porque ela foi abusada sexualmente por um dos empregados que trabalhavam na casa da sua família. Esse drama que ela viveu acabou por influenciar toda a sua vida, porque no futuro a gente vai encontrar cartas dizendo que ela teve até uma relação incestuosa aos 10 anos com os seus 2 irmãos mais novos. Marie-Madeleine cresceu e se tornou uma moça muito bonita. Ela tinha cabelos castanhos escuros, olhos azuis, era magra, não era muito alta. Dizem que ela era extremamente vaidosa, muito inteligente e relatos contam que ela tinha uma caligrafia maravilhosa, o que demonstrava que ela tinha tido bons estudos, porque mesmo as famílias nobres naquela época não faziam questão de colocar as moças para estudar. Então a maioria das mulheres era analfabeta. Na sua juventude, ela frequentava a alta corte parisiense e até festas que aconteciam em Versalhes e se mostrava uma mulher à frente do seu tempo. Ela não tinha pudores, ela era muito aberta sexualmente, participava de festas que duravam dias e noites, regada a muita bebida, muito jogo, e esse comportamento já era considerado um pouco escandaloso para a época. Aos 21 anos, ela se casa com Antoine Gobelin, o Marquês de Brinvilliers. Era um aristocrata, uma pessoa de família nobre, muito rica, então seu pai fica muito contente e satisfeito com esse casamento. Mas apesar de toda a riqueza e nobreza, ele era um viciado em jogo. Ela se casa na igreja Saint-Eustache, em Paris, e vai morar na antiga rua Neuve Saint-Paul, no número 12. Hoje essa rua mudou de nome, se chama Rua Georges V, mas a casa, mesmo com a fachada um pouco diferente, ainda está lá. A mansão é a mesma. Após o casamento, a sua vida parece se estabilizar um pouco, ela tem filhos e depois ela recebe o título de Marquesa de Brinvilliers. A história conta que ela amava bastante o marido dela, tinha uma relação afetiva forte e que no começo o casamento era monogâmico, mas ela descobre que seu marido sai com prostitutas, tem amantes, e então descobrindo isso, eles entram num acordo que os dois poderiam ter uma relação aberta. Então, tanto ele tem amantes e sai com as prostitutas, como ela também vai começar a sair com outras pessoas e ter alguns amantes. Eles vivem muito bem assim por algum tempo, até que em 1659 ela é apresentada a um amigo de seu marido chamado Gaudin de Sainte-Croix.
Esse jovem era muito bonito, tinha a mesma idade que ela tinha 29 anos na época, e ele era capitão da cavalaria francesa. E apesar desse título, ele era considerado uma pessoa de péssima reputação, um cara que aplicava pequenos golpes, que era um bon vivant, não queria nada com nada, mas ela rapidamente se apaixonou por ele e não se importava com o falatório. O Gaudin de Sainte-Croix gostava de dinheiro e de futilidades, e logo então ela estava gastando a sua fortuna com ele, e ela estava feliz ali vivendo a sua vida super extravagante. O seu relacionamento não era segredo para ninguém, o seu marido sabia, eles tinham um acordo ali de um relacionamento aberto, e eles eram vistos passeando pelas ruas de Paris, vistos em festas na corte, e eles não estavam nem aí para nada. Um outro detalhe é que a Marie-Madeleine, como ela estava completamente apaixonada pelo Sainte-Croix, ela tinha a intenção de se separar do seu marido, até porque o seu marido tinha fugido para a Inglaterra, porque ele estava quase à beira da falência, e para fugir das dívidas, ele acaba fugindo para lá e fica escondido por lá. Então ela aproveita e quer separar as fortunas ali da família, se separar oficialmente do seu marido e assumir mais que publicamente então o seu amante. Só que acontece que o seu pai não gostou nada de saber dessa história, porque afinal de contas ela era uma mulher nobre, uma mulher casada, e isso era muito mal visto na época. Bom, gente, se isso seria mal visto hoje em dia, as pessoas falariam até hoje em dia, imagina no século 17. Então seu pai, diante disso, chega para ela e fala: olha, Marie, não tem condições, ou você acaba com esse relacionamento, ou eu vou ter que tomar alguma providência. Ela dá de ombros, não quer nem saber, e continua vivendo ali sua vida bem feliz com seu amante. Só que o seu pai, então, vai até o rei Luís XIV e pede para ele uma lettre de cachet. Lettre cachet é uma carta fechada, era um documento oficial assinado pelo rei, onde ele podia mandar prender ou exilar alguém que era considerado inimigo de outra pessoa. Só que isso era sem julgamento, era o rei que decidia se essa pessoa merecia ser exilada ou ir para a cadeia. Então, em 1663, a Marie-Madeleine e o Sainte-Croix estão dentro de uma carruagem se preparando para ir viajar, quando eles são abordados pela polícia, e o Sainte-Croix então é detido, preso ali de maneira violenta na frente da Marie-Madeleine, que fica muito inconsolável com aquela situação e decide que ela precisa fazer alguma coisa. Depois de detido, o Gaudin de Sainte-Croix é enviado para a prisão da Bastilha, que todo mundo conhece por causa da queda da Bastilha na Revolução Francesa. Essa prisão não existe mais, ela foi completamente destruída ali nessa época da Revolução, mas hoje em dia a gente consegue ver a história ali no metrô Bastille, que existe ali onde era essa prisão. No local tinha todo tipo de marginal, desde ladrão de galinha, presos políticos e até presos pelo rei, que era o caso do companheiro de cela de Sainte-Croix, um italiano chamado Exili, que era um alquimista, na verdade um químico especialista em venenos, que trabalhava para a rainha Cristina da Suécia. E ele foi preso pelo rei Luís XIV porque o rei ficou desconfiado com a presença dele ali na França, sem ter nenhum motivo aparente, e como a França e a Suécia na época não estavam em bons termos, ele achou meio estranho que um alquimista especialista em venenos estivesse ali rondando a França sem ter nenhum motivo para estar ali. O que se sabe é que o Sainte-Croix sempre teve interesse por química e alquimia, inclusive ele já tinha visto palestras de químicos muito famosos ali na época. Então o Exili como companheiro de cela dele foi uma coincidência que caiu muito bem. Ele começa então a aprender um pouco sobre essas fórmulas, sobre esse veneno, e o Exili ensina para ele então como fazer uma fórmula muito famosa e conhecida na Itália como água tofana. Inclusive a história desse veneno é muito interessante. Se vocês quiserem, me escrevem aí nos comentários que eu posso trazer essa história no próximo vídeo. Esse veneno era à base de arsênico e matava de uma forma bem lentamente, sem levantar muitas suspeitas.
E assim o Saint-Croix ficou interessado em aprender mais sobre isso, em como fabricar esse veneno, e para financiar todo esse curso que ele estava tendo ali na cadeia, era Marie Madeleine que pagava as suas aulas. Depois de um tempo, o Saint-Croix ele sai da cadeia e ele vai viver uma vida ali de fachada, simulando que ele mudou de vida, que ele é uma boa pessoa, que ele não é mais aquele bon vivant oportunista. Inclusive, ele se casa com uma outra mulher, mas a verdade é que o caso de amor com a Marie Madeleine nunca acaba. Os dois continuam vivendo essa vida dupla de amantes. Então ele monta um laboratório de alquimia na casa dele e chega a fazer até um sucesso, tem uma reputação ali como químico, só que em paralelo a isso ele monta um outro laboratório na casa da Marie Madeleine, onde eles vão desenvolver um pouco mais as fórmulas desses venenos para tornar a coisa assim bem leve. Inclusive, eles vão trabalhar junto com o alquimista do reino chamado Christopher Glaser. Gente, na época, veneno era um negócio. As pessoas realmente usavam desse artefato para matar inimigos, matar parentes de forma rápida e sem suspeitas, inclusive matar pessoas na linha de sucessão de reino. Então era uma coisa que era um pouco escondida, mas no fundo todo mundo sabia que existia. Bom, então a Marie Madeleine e o Saint-Croix ficam trabalhando nesses venenos no seu laboratório clandestino, porque na verdade ela nunca se esqueceu da vingança contra o pai e os irmãos por ter colocado o seu amor na cadeia. E enquanto eles trabalham nessa fórmula perfeita, para saber qual era o andamento desse veneno, ela teve uma ideia muito brilhante, porque a Marie Madeleine, ela sempre fez serviços filantrópicos. Ela visitava hospitais, onde ela ia visitar os pacientes, né, os enfermos, fazer aquela visita filantrópica, de caridade, enfim, ela gostava de fazer esse trabalho e ela fazia isso antes até de conhecer o Saint-Croix. Então, ela teve uma ideia muito boa, que era de preparar doces, geleias, bolos, e ela ia com as suas amigas da aristocracia visitar os hospitais e oferecia para essas pessoas esses doces envenenados, e aí depois ela acompanhava para ver quanto tempo a pessoa levava para morrer, se ela morria rápido, se ela sofria, o que acontecia com ela. E como era um trabalho que ela fazia sempre, as pessoas do hospital não desconfiavam dela, afinal ela era uma mulher rica, influente, bonita, simpática. Quem ia desconfiar que ela estava envenenando os pacientes? Um local que ela ia com frequência era o Hôpital Hotel Dieu, que é um hospital público que existe até hoje e fica ali do ladinho da Catedral de Notre Dame. Além de testar os venenos no hospital, ela também testava nos seus próprios empregados. Assim, ela podia acompanhar bem mais de perto o que acontecia com cada pessoa depois que consumia pequenas ou grandes doses. Bom, quando ela considerou que o veneno estava perfeito, ela então convida o seu pai para passar uma temporada ali na casa com ela, e ela aproveita e pede perdão para ele, fala que ela era muito nova, que ela se arrepende de ter tido um caso com o Saint-Croix, que ela queria retomar a vida dela e ser uma mulher correta, e o pai fica assim muito feliz com esse arrependimento dela e aceita de bom grado as desculpas, e eles ficam assim numa relação ótima. Acontece que depois que seu pai passa um tempo lá na casa dela, a saúde dele começa a ficar um pouco fraca, ele se sente mal, enfim, ele já acha que tá ficando velho. Então ele resolve convidar a Marie Madeleine para morar com ele na casa antiga, né, na casa de infância dela, para cuidar um pouco dele, para ajudar nos afazeres domésticos, ajudar a gerenciar os empregados, e ela adora o convite, ela acha que isso é perfeito para o plano dela e ela aceita e vai morar com ele. Lá na casa, ela fica responsável por essas atividades e também fica responsável por preparar pessoalmente as refeições do pai.
Então ela faz tudo de forma muito carinhosa, leva para o pai a comida na cama e assim ele pensa que ele está sendo muito bem cuidado pela filha arrependida. Só que 8 meses depois acontece o que era esperado. O pai dela morre depois de muitos problemas. Ele tinha dores no estômago, ânsia de vômito, teve queda de cabelo, enfim. As pessoas chegaram a desconfiar um pouco dessa morte meio repentina porque o Sr. Antoine tinha uma saúde de ferro e de repente começou a ficar doente até que morreu. Só que ele também era um homem idoso, então ninguém desconfiou que podia ser alguma coisa assim mais grave. Então o corpo dele foi enterrado sem nenhuma autópsia. Mas a verdade é que ele tinha ingerido 27 doses de arsênico com mercúrio, o veneno perfeito produzido ali por sua filha Marquesa de Brinvilliers. Isso foi ótimo para Marie-Madeleine, que acabou ganhando uma parte da herança, só que ela era tão perdulária, né? Ela gastava tanto, ela era tão extravagante que 4 anos depois ela já não tinha mais nada. Assim ela resolveu dar sequência à sua vingança e eliminar também os seus irmãos, porque aí ela ganharia uma parte ainda maior da herança da família. Só que dessa vez ela não quis sujar suas mãos, então ela preferiu contratar um empregado para trabalhar na casa dos seus irmãos e envenená-los ali com aquelas doses diárias nas refeições, nas bebidas. E assim foi feito. Pouco a pouco eles começaram a ficar doentes, definhar, perder os cabelos, ter ânsia de vômitos, dores no estômago e falavam que ninguém conseguia nem chegar perto deles porque eles exalavam um odor de podre. O serviço foi bem feito porque eles morreram também de forma muito rápida, com uma diferença de apenas 3 semanas da morte de um e outro. E isso é que levantou uma suspeita, porque quem é que fica doente e morre assim um seguidinho do outro? A polícia então desconfiou, foi fazer uma autópsia dos corpos e descobriram que tinha realmente vestígios de arsênico e mercúrio, e inclusive o estômago dele estava tão destruído que ele estava quase que derretido. Era uma coisa horrorosa. A polícia chegou a investigar a Marie-Madeleine, até porque ela tinha tido uma relação com Sainte-Croix no passado. Tinha, né? Eles pensavam, mas ela na verdade ainda estava com ele, e o Sainte-Croix era alquimista, mas acontece que eles não conseguiram colocar a Marie-Madeleine na cena do crime, então ela passou ilesa e ficou por isso mesmo. Acontece que essa vingança da Marie não deu certo, ela não recebeu nenhuma herança, porque um dos seus irmãos era casado e ela ainda tinha outras 2 irmãs. Então ela decide que para colocar o seu plano em prática e receber todo esse dinheiro, ela ainda teria que matar a sua cunhada e suas 2 irmãs. Enquanto ela bolava o plano de como que ela ia fazer esses novos assassinatos, ela continuava trabalhando com o Sainte-Croix e também com o Christopher Glaser, vendendo venenos e poções e fórmulas para as outras pessoas da corte francesa, e era assim que ela ganhava um pouco de dinheiro e conseguia se manter. Bom, nessa mesma época, como a Marie era promíscua e ainda era uma mulher muito bonita, ela acabou se envolvendo com o tutor dos seus filhos, um jovem de 26 anos chamado Jean-Baptiste Briancourt. Ela chega a ficar um pouquinho apaixonada por esse moço e ela acaba revelando para ele tudo que ela já fez na vida: a morte do pai, o envenenamento dos irmãos e a intenção dela de matar as suas irmãs e a sua cunhada. O Jean-Baptiste, quando escuta essa história, ele fica completamente horrorizado e fica com medo de acontecer alguma coisa com ele, porque ele sabia que ela ainda tinha uma relação amorosa com o Sainte-Croix. Então ele resolve dar um perdido nela, ele some um pouco da vida dela e ele fica tão assim chocado com toda essa situação que ele conta essa história para um padre que era amigo dele e também para o seu professor,
que diz que vai falar com as autoridades, mas na verdade o cara fica quieto, ele não fala nada, deixa quieto. E depois que o Jean-Baptiste sumiu da vida dela, ele sofre um atentado e quase morre, ele escapa assim por pouco. Bom, ninguém sabe se foi a Marie-Madeleine, a Marquesa de Brinvilliers, que fez alguma coisa para ele, mas é de se desconfiar. No final de julho de 1672, o seu verdadeiro amor e amante, Gaudin de Sainte-Croix, é encontrado morto no laboratório na casa dele. Ele é encontrado com uma máscara de vidro assim no rosto, quebrada, e provavelmente ele morreu de tanto inalar odores ali dos venenos. A polícia então vai fazer uma perícia ali no local e ela encontra então um baúzinho de couro contendo um monte de cartas, de fórmulas, de vidrinhos com veneno. Nessas cartas tinham também anotações dele sobre os tipos de veneno que ele já tinha feito e principalmente todos os venenos que ele já tinha vendido ali para Marie-Madeleine. Tinha uma declaração de como as pessoas morriam, tinha a declaração que eles tinham assassinado então o pai da Marie-Madeleine, os irmãos e enfim, tinha muitas coisas comprometedoras. A Marie-Madeleine, quando fica sabendo que ele morreu e que encontraram esse baú cheio de indícios de que ela era culpada dos assassinatos, ela entra em desespero, junta todas as coisas e foge para a Inglaterra. Ela fica escondida também um tempo na Holanda, mas ela já tá com pouco dinheiro e ela não tem mais como pagar hotel, alugar casa, não tem mais como fugir, então ela vai para a Bélgica e pede abrigo num convento perto da cidade de Liège. Só que lá no convento alguém reconhece a Marquesa de Brinvilliers e denuncia para a polícia e um policial disfarçado de padre dá a voz de prisão para ela, então ela volta presa para Paris. Ela fica encarcerada na Conciergerie de Paris, numa torre chamada Montgomery. Esse local hoje em dia também é turístico, muita gente vai ali para bater foto, mas a verdade é que ele ainda é uma prisão. Em 29 de abril de 1676 começam então o julgamento da Marquesa e vão ser 22 audiências até o dia 16 de julho. Nesse meio tempo, muita coisa vai acontecer, inclusive a Marie-Madeleine tenta suicídio de diversas formas na cadeia, mas ela não consegue. O rei Luís XIV fica então desesperado para saber quem são essas pessoas da realeza que já tinham comprado os venenos dela e do Sainte-Croix e também do Christopher Glaser, que estava ali envolvido em toda essa situação. Só que a Marie-Madeleine, ela não tá nem aí, ela já sabe que ela vai morrer, que ela tá condenada, então ela resolve não abrir a boca, não conta nada quem são esses clientes da nobreza. Mas o rei insiste e ele dá autorização para que ela seja torturada na cadeia, o que é assim um horror. Inclusive uma das torturas chama tormenta de água, onde ela é inclinada assim para trás e fica recebendo litros e litros de água na garganta até quase se afogar, e aí eles perguntam: quem que é? Para quem que você vendeu? E ela realmente não abriu a boca, ela não falou. No julgamento, várias pessoas foram depor contra a Marquesa, seus inimigos, sua cunhada, que tinha certeza que o seu marido tinha sido morto, assassinado, envenenado pela própria irmã. O empregado também foi detido, julgado e preso, e ele também confessou que ele tinha sido contratado pela Marquesa. O depoimento do Jean-Baptiste foi o mais importante, porque foi ele que disse que ela tinha confessado tudo para ele. As cartas também a incriminaram, né? Porque ali também tinham vários registros de que tinha sido tudo verdade. Mas o que pesou muito contra ela foram as duas tentativas de suicídio que ela fez ali na cadeia, porque atentar contra a própria vida era até mais grave do que matar outra pessoa. Então ali ela foi condenada, né, culpada por tudo que ela tinha cometido, inclusive o atentado contra a sua própria vida. No final do julgamento, ela já se mostrava ali completamente arrependida das coisas que ela tinha feito, ela tinha confessado os seus crimes para um padre também, enfim, o padre a perdoou, mas a sociedade não a perdoou. Depois que ela é condenada, ela é levada do tribunal até a frente da Catedral de Notre Dame, onde lá já está uma multidão esperando para humilhá-la, para xingar, para fazer
todo tipo de coisa que a gente sabe, que a gente vê nos filmes medievais. E ela então é obrigada a se declarar culpada ali na frente de todo mundo, do povo, inclusive de outras pessoas nobres. E detalhe que ali naquela realeza tinham muitas pessoas que já tinham comprado dos seus venenos, então para ver a hipocrisia da população ali na época. Então ela é decapitada, o seu corpo é queimado e suas cinzas são jogadas, sabe aonde? No Rio Sena. Quem vai imaginar passando ali pelo Rio Sena, ou mesmo até fazendo um piquenique ali no Rio Sena, que tem as cinzas da Marquesa de Brinvilliers que estão eternizadas lá dentro do rio. Muita gente ficou com dó dela ali no final da vida e como tudo acabou. Inclusive, o policial que a decapitou mandou rezar um monte de missa para ela depois, porque ele se sentia culpado, e ela depois virou até uma espécie de santa. Essa história pode nos deixar até uma lição que pode ser aplicada nos dias de hoje, porque mesmo que ela tenha sido uma mulher linda e cruel, no final ela só queria ter uma vida normal, ser amada, assumir seu relacionamento publicamente, e talvez nada disso teria acontecido se o seu pai tivesse aceitado, ou seja, se a família não tivesse se metido na vida dela, ela poderia ter tido uma vida feliz e normal. Moral da história, não se meta na vida dos outros. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro caso aqui nesse quadro novo, L'Enquête do Cafezinho Francês. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui com dicas de Paris, curiosidades, minha vida aqui na França, enfim, muito conteúdo para você. Me segue também lá no Instagram, @cafezinhofrancês. Eu fico por aqui, obrigada por ter assistido esse vídeo. Bisous e au revoir!